Convém ainda alertar sobre o aumento da produção de alimentos veganos por parte das indústrias alimentícias, que entraram nesse mercado com um único objetivo: ganhar dinheiro. Isso é um fato que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos e que as pessoas não estão parando para pensar na fria que elas estão entrando. Estão sendo enganadas novamente. Elas estão vendo apenas um lado da moeda, que é o fato de não comer animal morto. Até aí, tudo bem. Mas por outro lado, estão colocando nos seus corpos alimentos industrializados, processados, cheios de substâncias artificiais, adição de grande quantidade de gorduras, sal, condimentos, etc., todas elas causadoras de câncer, usadas para deixar o alimento com textura e sabor parecidos com o da carne. Além disso, a mistura dessas substâncias com as proteínas vegetais, como da soja, por exemplo, que fazem geralmente nesses alimentos, os torna de difícil digestão e aproveitamento, gerando distúrbios gastrointestinais. Por isso, quem deseja ser vegano deve refletir também sobre isso, preferindo sempre preparar o seu próprio alimento, sem gastar dinheiro com alimentos processados e industrializados, os quais são, da mesma forma que um animal morto, alimentos sem vida e, portanto, sem energia vital. Cabe aqui também mencionar a importância da ingestão de alimentos orgânicos, ou seja, sem agrotóxicos, pois infelizmente os alimentos não orgânicos carecem de fluidos vitais, tendo em vista o modo pelo qual o ser humano os trata através do uso excessivo de aditivos químicos ao solo e do uso abusivo de agrotóxicos nas plantações. O fluido vital existe no ar, na água, nos alimentos, enfim, no universo. Por isso, também é conhecido como fluido cósmico universal, ou fluido primitivo, ou ainda elemental primitivo. Na verdade, o fluido cósmico, ao ser absorvido pelos organismos vivos, transforma-se em fluido vital. É ele que dá origem à vida. Por isso, sua qualidade está diretamente ligada à saúde e o dinamismo celular. Assim, o abuso de pesticidas, agrotóxicos, hormônios, substâncias químicas, sintéticas adicionadas aos alimentos e usadas nas plantações desmagnetizam e prejudicam a qualidade dos fluidos vitais existentes nos alimentos. Além disso, as modificações genéticas, transgenia, feitas para as plantas suportarem o uso dos agrotóxicos, também tiram a harmonia e desviam o fluxo da corrente energética do fluido primordial, prejudicando também sua qualidade. Um experimento foi feito e notou-se que as plantas não transgênicas, que crescem ao redor das outras com a modificação genética, morrem. O único motivo aceitável pelo qual a transgenia deveria ser usada seria para impedir o uso abusivo de agrotóxicos e para acabar com a fome no mundo, levando a uma maior produção de alimentos e fazendo com que eles cheguem aos mais necessitados e financeiramente menos favorecidos. Mas esse não é o caso. As pessoas ainda morrem de fome, principalmente nos países mais pobres, como a África e até mesmo no Brasil. O aumento da demanda no consumo foi a desculpa usada para investir no uso abusivo de agrotóxicos. Nós não temos paciência para esperar ser a época de determinada fruta, ou verdura, ou legumes,
Queremos comer na banana o tempo todo. Se faltar banana, por exemplo, em determinada época do ano, vão existir pessoas reclamando desesperadas. Com isso, a indústria agroquímica deitou e rolou dentro desse cenário, tendo as vendas de produtos químicos danosos à natureza ampliada. Não temos equilíbrio em nada. Tudo é em abundância e exagero. Enquanto uns passam fome, outros têm em excesso. Como disse, se o aumento da produção de alimentos fosse para atender aos necessitados que não têm o que comer, seria até aceitável usar agrotóxicos ou até mesmo, como disse, investir nas pesquisas com alimentos transgênicos, pois pelo menos assim não existiria mais fome no mundo. Mas não é o caso. Pensou-se em usar mais agrotóxicos e investir em transgênicos para fins egóicos, para atender à demanda de quem não pode ficar sem banana durante o ano. E quanto à transgenia, poderia ser usada não só para ter alimentos mais saborosos, maiores, etc., mas para aumentar a concentração ou incluir vitaminas específicas nos mesmos, evitando a morte de pessoas por falta dessas vitaminas em países pobres. Veja quanto podemos fazer com a tecnologia quando usada para fins de caridade. O problema da humanidade ainda é o egoísmo. Se desde o início dos tempos nos acostumássemos de que determinado alimento está esgotado, mas não temos paciência para esperar a natureza, somos consumidores desenfreados. Espere com paciência que a natureza produzirá no seu tempo. E se tem pragas atormentando sua plantação, é porque tem que ser assim para continuar o ciclo da vida, para levar saúde ao solo, para manter a harmonia planetária. Isso sem contar o desmatamento excessivo para a produção de gado, que contribui com mais de 14% para o efeito estufa e consequente destruição da camada de ozônio. Mas olhar para o bolso é melhor do que olhar para uma árvore, pois para alguns é olhar apenas para uma madeira sem vida. Antigamente, em tempos remotos, quando não tínhamos alimentos em abundância, éramos apenas caçadores, ou seja, tínhamos que caçar nosso próprio alimento, e isso acontecia de uma forma harmônica e necessária. Naquela época, Deus existia para todos, pois quando em épocas de escassez de alimento, o homem primitivo se conformava em morrer de fome. Ele não tinha medo da morte. Sabia em seu íntimo que Deus o esperava para continuar sua vida além da matéria. Mas tudo isso acabou quando o homem descobriu que podia controlar a natureza e, assim, obter alimento mais ou menos quando desejasse, de ser programado de forma correta o plantio e a colheita de seus alimentos. Mas ainda assim existia harmonia. Todavia, como nada é perfeito, começou a existir também a descrença em Deus, nesse mesmo momento, por achar que podia comandar as forças da natureza. E por conseguinte, o medo da morte também se mostrou cada vez mais forte. Enfim, o planeta atualmente literalmente pede água. Atravessamos, recentemente, a maior falta de água na cidade de São Paulo, de todos os tempos. Sem planejamento e respeito com a natureza, conseguimos o que achávamos antes impossível. Esgotamos com a reserva de água no complexo da Cantareira, tendo que usar o que chamamos de volume morto para atender às necessidades mínimas de saneamento da população. Isso é histórico e vale a pena ser registrado. Felizmente, existe uma consciência que rege o nosso planeta, que é a consciência planetária, e ela, graças a Deus,
e aos mestres que compõem a grande hierarquia planetária, está gradativamente colocando na mente do homem a necessidade de cuidar do nosso planeta. Para atender melhor isso, imaginemos uma grande corrente de pensamentos que saem das nossas mentes e interagem diretamente com a atmosfera do nosso planeta. Toda essa corrente de pensamentos que fica no ar penetra profundamente nos campos mentais de outras pessoas e assim por diante. Dessa forma, podemos notar hoje em dia uma crescente corrente de pensamentos elevados em relação a um maior cuidado com o nosso planeta. Isso repercute pelo campo mental daqueles que ainda não haviam entrado nessa onda, o que vai de encontro com os esforços dos nossos mestres da hierarquia planetária, que diariamente nos mandam vibrações mentais elevadas para ajudar esta humanidade. Obviamente que se existem correntes de pensamentos bons e elevados, existe também as correntes de pensamentos negativos e densos circulando do nosso planeta, os quais, por afinidade, são atraídos para os que se sintonizam com tais vibrações. Por isso, selecionar o alimento mental passa a ser tão ou mais importante que escolher o alimento material nos dias de hoje. Agora imagine uma pessoa que se sintoniza com pensamentos negativos e os alimenta constantemente em sua mente. Imagine também essa mesma pessoa preparando alimentos para ela ou para outras pessoas comerem. Não é difícil imaginar sua energia negativa contaminando os fluidos vitais dos alimentos a serem preparados. E além disso, imagine o mesmo alimento entrando em nosso organismo. Infelizmente, não podemos ver com os olhos da matéria, mas posso lhes dizer que essa energia negativa causa um sério desequilíbrio bioenergético em nossas células, podendo até levar a um mal-estar digestivo ou um mau humor espontâneo que muitas vezes nem sabemos de onde surgiu. Na verdade, tudo o que fazemos ou construímos em nossas vidas, colocamos junto os fluidos magnéticos ou energéticos gerados por nossos pensamentos e sentimentos. Quando construímos uma casa, ou até mesmo quando fazemos uma faxina nela, acabamos depositando junto nosso sentimento, impregnando nela os fluidos ou o magnetismo gerado pelo mesmo. Para entender melhor, devemos lembrar que a energia em si não pode ser criada e nem destruída por nenhum método entre os humanos mortais, mas ela pode sim ser transferida, modulada, transformada, transmitida ou captada e direcionada. Estamos assim começando a entender melhor aquilo que eu havia dito, que tudo o que necessitamos está disponível na natureza ou no universo. Podemos direcionar nossas forças ou energia para onde quisermos, mas devemos saber que isso funciona como um bumerangue. Ou seja, se emanarmos energia negativa para o ambiente ou o universo, receberemos exatamente a mesma intensidade dessas vibrações, as quais se acumulam em nossos corpos, deixando-nos cada vez mais infelizes e amargurados. Isso funciona como uma roda viva, que posteriormente pode se materializar em doenças como o câncer, que uma vez impregnado na carne, difícil e doloroso será obter sua desintegração e posterior regeneração do tecido lesado. Afinal, como já dito, o indivíduo terá que se melhorar primeiro, passando por uma reforma íntima, eliminando todo esse negativismo, para aí sim
Posteriormente, obter algum êxito em algum tratamento ou terapia qualquer que seja ela. E mesmo se não atingir a cura nessa vida, por falta de tempo, o que será visto por Deus será os seus esforços em se melhorar, o que certamente renderá ao seu espírito benefícios inúmeros, estando assim mais limpo para a próxima existência. Essa é a lei dos méritos. Para sermos dignos de alguma graça divina, devemos ter méritos para recebê-las. Deus vê com bons olhos quando nos esforçamos para sermos melhores. Ele quer que sejamos perfeitos como Ele é. Em contrapartida, da mesma forma que podemos emitir energias negativas, podemos emitir também energias positivas para o ambiente ou para qualquer coisa que quisermos. Podemos fluidificar, energizar, magnetizar ou ainda reativar ou reestruturar as moléculas de água que bebemos, assim como as moléculas de água e vitaminas nutritivas dos alimentos que ingerimos, garantindo assim que suas moléculas possam atuar em um padrão de vibração quântica superior ao que o alimento chegou à sua mesa, muitas vezes desvitalizado. Isso é importante para reequilibrar seus corpos e renovar suas forças e fluidos vitais, podendo ser feito através de preces direcionadas às nossas refeições ou alimentos que comemos durante o dia, pedindo para que Ele nos fortifique e dessa forma Ele possa atuar tanto no contexto celular físico como no espiritual, renovando também nossas forças e fluidos vitais. Além do fato de termos anjos e guias ou protetores que estão sempre perto de nós, cuidando para que, com a permissão de Deus, nossas preces sejam ouvidas. Não é difícil crer que tudo no universo e no cosmos dança ou vibra conforme suas leis de criação. Ou seja, tudo no universo é influenciável ou pode ser influenciado desde que seja composto por átomos ou moléculas. Por isso, qualquer alteração magnética no cosmos pode influenciar diretamente o ser humano, seu humor, suas ações, sua vida, da mesma forma que a lua influencia as ondas dos mares. É importante alertar que a molécula de água é altamente susceptível a qualquer alteração nos campos vibracionais de todos os tipos, seja por ondas magnéticas, sonoras, etc. Por isso, é importante se conscientizar e se manter alerta, pois somos sujeitos a qualquer alteração vibracional de qualquer magnitude. Haja vista o conteúdo de mais de 60% de água em nosso corpo, sendo que nosso cérebro é composto por mais ou menos 85% de água. Assim, quando entramos em um lugar que vibra positivamente, nos sentimos bem e em harmonia, ao contrário de quando entramos em um ambiente carregado de energias densas, que nos sentimos mal e em desarmonia. Além disso, quando gritamos ou falamos mal de alguém, essa energia que mandamos para o ambiente terá uma ida e uma volta, atacando possivelmente suas células etéricas e sucessivamente as físicas, que recebem essa energia mórbida e, por serem compostas de átomos e moléculas, principalmente de água, as células podem ser facilmente danificadas. Não é difícil imaginar uma situação em que você se pega falando algo positivo para um doente ou desejando ou fazendo algo bom para um necessitado
e de repente você sente aquela sensação inexplicável, pura, fluindo dentro de você, te fazendo feliz, sem ter feito nada para você mesmo, mas sim pelo seu próximo. Essa sensação faz muito bem para as células dos nossos corpos, tanto para o físico como para os corpos sutis, atingindo todo o nosso ser. Vibra na intensidade e ressonância necessárias para as moléculas e átomos atuarem em sintonia no interior das células, sem causar nenhuma ruptura no DNA ou qualquer alteração molecular no mesmo, garantindo de forma quantitativa e qualitativa que a síntese proteica ocorra na sua natureza ideal. Traz de volta a harmonia perdida, pois ela é a essência do ser, é o amor sublime. Por outro lado, quanto à pessoa que recebeu um xingamento ou uma agressão que lhe foi enviada, tanto mental quanto física poderão ocorrer duas coisas. Se esse indivíduo for uma pessoa iluminada, centrada e conhecedora da verdade ditada pelo grande mestre Nazareno, e assim não revidar, ame ao seu inimigo, qualquer um que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Terá naturalmente uma barreira em volta dos seus corpos, bloqueando essa energia densa e transmutando-a em energia boa e positiva. Lembrando que nenhuma energia de má qualidade ou negativa encontra terreno favorável para se perpetuar quando se trata de um terreno saudável e positivo. Ou seja, essas duas energias não entram em sintonia, em ressonância vibracional. Do contrário, se a pessoa revida a agressão imposta pelo outro, essas energias entrarão em ressonância vibracional, penetrando no fluido bioquímico e atingindo suas células da mesma forma. Por isso que se estuda tanto a origem das doenças através do sangue, pois o fluido energético que é carregado pelo mesmo pode naturalmente contaminar as células do corpo, dependendo do psiquismo do indivíduo. E, obviamente, esses fluidos tóxicos devem ser expelidos pelo corpo, como tudo o que é ruim que sai pelas fezes e urina, surgindo assim manchas vermelhas no corpo, alergias, etc. Por isso, devemos ser gratos quando elas são expulsas através da pele ou através da gripe ou resfriados comuns, pois do contrário ficam acumuladas nas células, podendo causar doenças muito mais graves, muito mais agressivas no futuro, como o câncer, por exemplo, que é justamente uma doença causada pelo acúmulo dessas toxinas fluídicas. Como já mencionado, o corpo físico é uma esponja que atrai para si as toxinas do espírito acumuladas das outras vidas. É por isso que a limpeza do nosso espírito só pode ser feita na matéria, através da reencarnação. O corpo físico é a ferramenta emprestada por Deus para que possamos fazer essa limpeza do nosso espírito e assim podermos voltar para Ele, para Deus, cada vez mais limpos. Até que um dia não precisemos mais reencarnar neste planeta. Por isso, também que muitas crianças costumam ter diversos tipos de doenças que milagrosamente, quando adultas, cessam. Porque precisava ser limpo do seu corpo perispiritual, e isso acontece essencialmente nessa fase. Ou ainda, crianças que já nascem doentes com câncer e que morrem rapidamente. Isso acontece muitas vezes pelo fato de corpo físico não suportar a carga de toxinas negativas provenientes do espírito.
que era demasiada, grande e pesada para ser limpa em apenas uma encarnação. Portanto, essa criança nasce, desenvolve a doença, sofre, desencarna, e então depois volta, mais limpa, em uma nova encarnação, num outro corpo físico, já não mais doente, pois já está com seu espírito mais limpo. Não seria possível seguir com a evolução espiritual se os nossos corpos sutis das outras dimensões apresentam sujeira. Deus é perfeito e criou a reencarnação nesse planeta com esse corpo físico especificamente para esse fim, o de evoluirmos espiritualmente. Mais adiante, vemos que a ciência ayurvédica, por exemplo, já demonstrou diversos estudos sobre a importância da limpeza do sangue, seja através da dieta, da mudança do estilo de vida, da espiritualidade, etc. Ou seja, não só obtemos oxigênio através do ar, mas também do ar podemos obter a energia cósmica ou prana, que é repassada para todas as nossas células. Não só obtemos nutrientes através dos alimentos, mas também, como já disse, recebemos sua força vital, que está inserida nas suas moléculas e átomos, a qual é incorporada e aproveitada pelas nossas células. E por fim, nossos corpos emocional e mental também podem nutrir energeticamente nossas células, tanto positiva como negativamente, dependendo de nosso estado mental emocional. E tudo isso é elevado através do sangue e linfa. Além disso, a ciência ayurvédica ressalta ainda, como em todas as outras ciências não materialistas, que a desarmonia ou o desequilíbrio é o caminho para a doença e mau funcionamento de nossas células. Por isso, digo que a verdade é uma só, não importa que tipo de ciência a diga, mas todas irão apontar para a mesma coisa. Ou seja, quanto mais nos aproximarmos da nossa verdadeira natureza e de Deus, mais equilibrada e harmônica será a vida de nossas células. A lei de causa e efeito, ou karma, é perfeita e harmônica. Não existe karma negativo. Quando se parte do ponto de vista de que ele é uma oportunidade de crescimento espiritual. Portanto, é positivo. Ao passarmos por algum sofrimento, o mesmo deve ser encarado de forma positiva e com sabedoria, pois só assim atingiremos mais rapidamente o grau de angelização por nós almejados. Mas o sofrimento só veio em decorrência de algo que fizemos de errado. Nesse livro, foco mais na alimentação correta e consciente para cuidarmos do nosso corpo físico. Ferramenta essa, como disse, essencial para a nossa evolução espiritual. Dessa forma, a ideia aqui é colocar na mente do leitor que não devemos agredir nosso corpo com alimentos danosos apenas porque estamos saudáveis naquele momento. Não cuidar do corpo de forma consciente, ou seja, nesse caso, preferir alimentos danosos ao invés de alimentos que agregam saúde ao corpo, é sim considerado pela espiritualidade um gesto suicida. Não precisamos esperar os sintomas de alguma doença para começar a cuidar de nossas células. Tem muita gente que fuma e pensa, por exemplo, que nada vai acontecer com ele, ou que conhece gente que fumou a vida inteira e morreu feliz. Como ela pode dizer que esse espírito está feliz no plano espiritual, uma vez que permanece viciado e muitas vezes grudado aqui na matéria, em outras pessoas,
sugando os fluidos da mesma para saciar o vício do cigarro. Não longe do cigarro, a alimentação danosa também vicia nosso corpo. Alimentos como sorvetes, batatas chips, batatas fritas, refrigerantes, especialmente Coca-Cola, chocolate, doces contendo açúcar branco refinado, bolos, macarrão e pães com farinha branca refinada, por exemplo, exercem um efeito viciante no nosso cérebro, maior até do que o da cocaína. Farinha e açúcar são, na verdade, muito mais letais do que cocaína. É que cocaína viciou poucos, mas açúcar e farinha viciaram quase todo mundo. Trigo, cana e coca, se mastigados inteiros, integrais, são nutritivos, inofensivos e protegem contra doenças crônicas. Precisamos parar de tentar refinar a natureza e entender que ela é melhor integral. Portanto, esse pensamento de não se cuidar dizendo frases como um dia vou morrer de qualquer jeito ou vou aproveitar enquanto não estou doente, está totalmente errado e precisa ser alterado na nossa mente para alterar o nosso consciente coletivo e plano mental, pois se torna uma roda viva de karmas. Devemos sempre nos lembrar da lei de causa e efeito. Todos os chakras podem ser danificados pela alimentação deletéria do mundo atual, pois eles são centros de energia localizados no duplo etérico, os quais estão diretamente ligados às nossas glândulas e órgãos vitais. Nosso corpo físico foi feito para durar aproximadamente 160 anos. Quando disse em capítulo anterior que o homem deveria perder o seu instinto animal para facilitar sua caminhada rumo ao crescimento espiritual, também me referi ao fato de se alimentar atualmente com excesso de carne. Ao se alimentar dos cadáveres de seus irmãos inferiores, o homem coloca dentro de si hormônios e antibióticos adicionados pelo próprio homem às rações dos animais e coloca também os fluidos negativos e toxinas deletérias impregnados na carne dos mesmos na hora do abate. Isso, além das toxinas geradas pelo nervosismo e estresse do animal enquanto vivo, devido às condições precárias de confinamento que vivem e sentindo que um dia será mutilado para servir a um insaciável ser humano. Pelo menos, a humanidade vem melhorando em alguns aspectos ligados ao modo em que esses animais são criados e tratados, como é o caso dos frangos da marca Corin. Eles não usam aditivos químicos nem antibióticos, nem hormônios nas rações utilizadas para as galinhas, e além disso, as mesmas são criadas livremente, de modo que não há indução da produção de ovos. Completamente diferente das galinhas das fazendas ligadas às outras marcas, onde são impossibilitadas de sequer ciscar por falta de espaço em suas gaiolas, a fim de que botem os ovos em escala industrial. Infelizmente, no Brasil, tais alimentos chamados de orgânicos não atingem a grande massa da população, pois são muito mais caros. Enquanto que aqui, em Israel, os alimentos orgânicos vêm ganhando espaço de forma crescente e por um preço bem acessível para todas as classes sociais, apesar de que aqui não existe pobreza como no Brasil. Aqui, a única coisa que poderia impedir uma pessoa de se escolher um produto orgânico seria a falta de conhecimento sobre o assunto, ou o descaso consigo mesmo,
o que não é incomum por aqui. Muitos estudos sobre nutrição e câncer já comprovaram que optar por ser uma pessoa que não se preocupa com o que coloca para dentro do seu organismo pode realmente trazer resultados compatíveis com a instalação de um câncer no futuro. Através de uma alimentação excessiva de carne, por exemplo, temos que ela acidifica o fluido extracelular e alcaliniza o fluido intracelular, que é justamente o oposto do que se quer quando se deseja dar mais saúde às nossas células. Pessoas com câncer são mais acídicas no fluido extracelular. Com esse tipo de alimentação, nós sobrecarregamos nossa maquinaria responsável pela desintoxicação do nosso organismo, perdendo assim a habilidade de desintoxicar ou eliminar as substâncias tóxicas provenientes das células cancerígenas. Mas o problema não está só em uma alimentação carnívora, mas também no contexto que vivemos cercados de produtos processados e industrializados, repletos de aromatizantes, conservantes, edulcorantes, farinha branca com excesso de glúten, nas massas, pizzas, pães, produtos lácteos, derivados do leite da vaca, etc. Lembrando que esse último, além de conter lactose altamente alergênica, vem carregado de substâncias tóxicas as quais foram incorporadas ao leite, seja através das diversas vacinas e medicamentos veterinários que a vaca foi tomando, ou através das rações contendo produtos e hormônios sintéticos usados na engorda e produção do leite desses animais. Isso tudo não significa que devemos ser obrigatoriamente veganos para sermos saudáveis, mas devemos pensar num equilíbrio, ficando aqui o alerta de que a balança deverá pesar mais para o lado de vegetais e frutas frescas in natura, não em sucos, do que para alimentos de origem animal. É preciso lembrar que sucos de muitas frutas juntas, como suco de laranja ou de vitaminas, terão muito baixa concentração de fibras, as quais são rompidas pelo liquidificador no caso das vitaminas, e absurda quantidade de frutose, provocando sérios danos à saúde, podendo levar a diabetes, obesidade, etc. O rompimento das fibras ou a ausência delas resultará numa absorção muito mais rápida e maior da frutose no intestino. Isso sobrecarrega o metabolismo hepático e causa um aumento rápido da glicemia, lesando as células dos vasos sanguíneos e de vários órgãos, incluindo o próprio fígado, o pâncreas, o cérebro, pois a glicose em excesso é tóxica para todas as células, incluindo os neurônios, que acabam morrendo. Por isso, o ideal é ingerir a fruta in natura e sozinha. Fruta não é sobremesa. A ingestão de outros alimentos juntos irá atrapalhar sua digestão. Sendo assim, é necessária a ingestão da fruta com o estômago vazio, em jejum ou longe das refeições, resultando assim numa melhor absorção e aproveitamento dos seus nutrientes. Assim, contudo, o leitor deverá estar ciente de que o abuso da carne poderá sim causar sérios danos ao seu organismo, e que, se preferir alimentos de origem vegetal, terá mais benefícios, pois são alimentos alcalinos e devem ser ingeridos preferencialmente em maior quantidade. Já é bem descrito na literatura que o alto consumo de carne aumenta a incidência de diversos tipos de câncer, especialmente o câncer cólon-retal. Outro estudo interessante mostrou ainda
que tanto a carne vermelha, a carne processada ou as próprias substâncias mutagênicas da carne aumentam independentemente o risco de câncer de pulmão. Todavia, deve-se ter em mente que o excesso de gordura, colesterol e gorduras do tipo saturadas, antibióticos, hormônios ou outros produtos veterinários, assim como as substâncias geradas pelo processamento e cozimento da mesma, são os piores vilões. Isso juntamente com as toxinas liberadas pelo animal na hora do abate, e não os micronutrientes em si, como ferro, ômega 3, vitaminas B12, B6 e D. Essas últimas substâncias são obviamente anticancerígenas e podem inclusive ser obtidas através dos alimentos de origem vegetal. Uma dica interessante para quem consome muita carne é tomar mais suco de uva, pois pode servir como um desintoxicante. Todavia, não esqueça de ingerir pequenos goles para evitar distúrbios digestivos e procure consumi-lo isoladamente, assim como todas as frutas, para melhor aproveitamento e absorção dos nutrientes. De qualquer forma, devemos nos lembrar da elegibilidade genético-espiritual, isto é, da informação impregnada no DNA, a que chamamos de memória celular de outras vidas, em função das existências pretéritas, ou ainda de fluidos densos que vieram do perispírito para a matéria ao longo da vida atual e que vão comprometendo a vibração harmônica do DNA, com consequente comprometimento da comunicação intercelular de cada pessoa, desenvolvendo assim maior risco de câncer. Isso, juntamente a uma dieta rica em carne, poderá acelerar o processo de formação tumoral. Algumas pesquisas até mostram que é possível detectar precocemente ou prever se a pessoa terá câncer ou não apenas pelo tipo sanguíneo. Por exemplo, indivíduos com tipo sanguíneo A geralmente morrem em 16 ou 20 anos mais cedo de câncer ou doença do coração, se os mesmos não forem vegetarianos, comparados com os que são vegetarianos. Nesse caso, devemos entender que os fluidos negativos acumulados nos corpos sutis do ser, que vão descendo degradativamente para a sua matéria, se misturam com a negligência do indivíduo para com a sua saúde, o que acelera o estabelecimento da doença no plano físico.